Mirley Castro. Eu sou Janaína Mazalek e nós somos o Pod Lei. Olá, seja bem-vindo ao Pod Lei, o seu guia legal no mundo dos podcasts. O nosso programa tem oferecimento de Rápido Chapuri, Vitrine das Cores e também Clínica de Estética Rosa de Saron. Mirley, fala um pouquinho aí da nossa entrevistada de hoje. Gente, já nós vamos bater um papo com ela, a doutora Giciele Rodrigues. Depois do intervalo eu apresento ela para vocês, tá? Porque nós vamos falar dos nossos patrocinadores, que a doutora Janaína aí já deu uma deixa. Então, para você que precisa trazer a sua mercadoria de Rápido Chapuri, tá, gente? É de São Paulo a Rio Branco pela transportadora Rápido Chapuri, com total segurança e assegurada e agilidez ainda mais, tá? Tem também de Porto Velho, para você empresário que precisa trazer as suas mercadorias, vai lá, Rápido Chapuri, que fica ali atrás do Alto Posto Amapá. Nós temos também Vitrine das Cores para você que precisa pintar sua casa, seu carro com tintas de qualidade e também com estilo e sofisticação. Com o melhor preço da cidade, você encontra na Vitrine das Cores, que fica ali na Via Chico Mendes e também no Bosque. E eu não preciso dizer que nós mulheres precisamos da nossa autoestima sempre lá em cima. Drenagem linfática, massagem modeladora, remoção de sinal e também limpeza de pele você vai encontrar na Clínica de Estética Rosa de Saron, a sua melhor clínica de estética. Agora sim, doutora, nós vamos para o nosso intervalo comercial e aí sim voltamos para apresentar a nossa convidada. Já voltamos! Na transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada para garantir o melhor serviço. Com a transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade. Não perca tempo e faça agora o seu orçamento. Voltamos no nosso intervalo comercial e agora vamos iniciar a nossa entrevista com a doutora Giciele Rodrigues. Mirley, fala um pouquinho aí dessa mulher pra gente. Então, gente, nosso tema de hoje é crimes de trânsito, responsabilidade e penalidade. E aí eu apresento a vocês ela, Giciele Rodrigues. Ela é advogada há 8 anos, com atuação especializada em processos criminais e civil,
tá? Possui ampla experiência em defesa do cliente em ações penais. Mas tem mais, olha só. Pós-graduada em processo de execução penal, com ênfase no Tribunal do Júri, pós-graduada em processo penal na Faculdade da MAS. Então, preste atenção. Olha só o nosso bate-papo de hoje. Olha só o nível. Doutora, seja bem-vinda ao nosso Pod Lei. A mãozinha para dar sócia. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês. Fico muito feliz, muito satisfeita e muito me honra estar aqui com duas mulheres empoderadas, né, levando conhecimento para a população. A honra é nossa, doutora. Então, já para começar a nossa entrevista, a gente sempre gosta de saber um pouco mais da história das nossas convidadas. Então, fala um pouquinho aqui pra gente quem é a Gisele Rodrigues. Então, Gisele Rodrigues é uma... Vou falar da doutora, né? Vou falar da... Doutora, parece que às vezes é tão difícil a gente falar da gente, não é? Mas eu sei que você tem muito aí para contar. Então, eu sou filha da Márcia Rodrigues, né? Uma mulher muito guerreira. Não teve muita oportunidade de estudar, mas sempre batalhou muito para criar os filhos, para nos dar condições de estudos, né? Minha mãe trabalhava limpando o chão lá do terminal urbano, ela era faxineira lá no terminal, e eu via ela limpando, né? Às vezes ela limpava, o pessoal jogava... Assim que ela limpava, o pessoal jogava lixo no chão. E eu via aquilo, eu falava... Criança, né? 9, 10 anos, eu falava, eu preciso mudar a realidade da minha família, né? Então, eu sempre fui focada no direito, eu sempre fui apaixonada pelo direito. Então, assim, minha família, desde que me conhece, desde 9, 10 anos, eu sempre fui muito focada. Quero ser advogada e hoje eu posso dizer para vocês que eu sou o que a minha criança interior queria ser. Então, eu consegui, graças a Deus, me tornar exatamente essa pessoa. Então, trabalho, né? Estudei, falando da Gisele, né? Estudei, me formei com muito custo, assim como muitos dos bacharéis em direito, muitos dos advogados aqui do nosso estado, nem sempre é fácil, né? Para quem vem de família humilde, mas graças a Deus nós conseguimos. E eu sempre tive essa visão de que o direito, ele tinha que sair um pouco da elite e vir mais para o social, para as pessoas com rendas menores, né? Para as pessoas também terem acesso à justiça de um modo geral. No mais, eu tenho um filho de 15 anos, né, Micael Máximos, sou casada há 10 anos, né, Raimundo Laureano, o nome dele, também bacharel em Direito. E é isso, né, o que eu tenho para falar para vocês aqui sobre a Gisele é isso, é uma entusiasta, apaixonada pelo direito, apaixonada pela justiça, né, em estar promovendo, ser uma ferramenta de promover a justiça no nosso estado. Parabéns, um grande currículo maravilhoso. Obrigada. Mas vamos começar aí com as nossas perguntas do nosso tema aqui, do nosso Pod Lei de hoje, que a gente vai falar sobre crime de trânsito, infrações de trânsito. E para começar, já pode tirar essa, né, explicar para a gente essa diferença. O que é crime de trânsito, o que é infração de trânsito? Fica à vontade. Janaína, infração é tudo que está dentro do Código de Trânsito Brasileiro, né? CTB, infração de trânsito, avançar sinal, deixar de colocar o cinto de segurança, deixar de dirigir com o documento, deixar de atrasar o documento. Então, essas questões, elas fazem parte do CTB. Então, quando acontecem as infrações, como que acontece a punição? Perde ponto na CNH, responde um processo administrativo, isso a 2.900, mais ou menos nessa base, pode ter a CNH suspensa, se for reincidente, pode novamente ser cassada a carteira. E o álcool zero é mais ou menos assim, tanto administrativo quanto um crime? Sim. O álcool zero é da seguinte maneira, se você for parado, você fizer o bafômetro e der mais que 0,41 ml, o policial que está naquele momento fazendo a ocorrência, ele pode autuar a pessoa e conduzi-la para a delegacia, né? E lá ela pode sair por fiança ou na custódia. E é crime. E ela vai responder por estar dirigindo embriagada no criminal e também no administrativo, com a suspensão da CNH. Obviamente, vai ser oportunizado no administrativo a possibilidade que a pessoa possa entrar com recurso e na JADA, na JARE e no CETRAN, que são as 3 instâncias do DETRAN. E ao final de todos os recursos é que será decidido se ela realmente teve culpa ou não, se a carteira dela vai ser suspensa ou não. Essa é a parte administrativa e a forma de punição das infrações de trânsito. Aí nós temos a parte
penal, né? Que é quando uma pessoa se valendo de veículos, ela bebe, ela está sob influência de substâncias psicoativas, ou mesmo fazendo racha, né? Fazendo manobras arriscadas no trânsito, dirigindo na contramão, quando ela se vale do veículo para prejudicar terceiros. Aí nós já entramos no âmbito criminal da situação. Enquanto estamos falando de infração, nós estamos na esfera administrativa. Mas quando nós passamos para esse viés mais sério da direção perigosa, aí nós já entramos na esfera criminal. Doutora, falando em direção perigosa, a senhora ficou bem conhecida na defesa da mãe da Giuliane, né? O crime que aconteceu em 2020, em agosto de 2020. A gente viu como foi uma situação bem difícil, né, para a família. E assim, quais as penalidades para quem comete um crime desse? Gente, assim... Vamos exemplificar, tem muita gente que ainda não sabe contextualizar, foi um crime de racha, não foi? E aí culminou com a morte dela. Então, só explica pra gente, sim, né? Quem cometer esse tipo de crime, o que acontece? Certo. Então, não é de prática que aconteça isso aqui na cidade. Tanto é que, quando aconteceu, chocou demais, tanto a sociedade acreana quanto em outros estados também, que chegou a repercutir nacionalmente. Né? No caso aqui, o que aconteceu? Houve, né, a comprovação do racha, teve a apuração processual com base em laudos periciais, com base na polícia científica, com base em depoimentos de testemunhais, com base em vídeos. E o que aconteceu foi que, desse caso qual nós estamos falando, aconteceu a condenação, né? Porque as pessoas... Não é que a pessoa... Porque me pergunta assim, por que foi a júri? Né? Nem todo caso de trânsito vai a júri. Por que não vai? Porque a maioria dos casos que acontecem são de pessoas que estão agindo com imperícia, com imprudência, né? Não tem o dolo, a pessoa não acordou e falou assim, hoje eu vou matar alguém atropelado. Não é essa a intenção. Então, nesse caso, desse júri específico, aconteceu o dolo exatamente por quê? Porque foi qualificado o racha. Aconteceu o racha, e o racha deu essa questão, toda essa discussão em cima de um dolo eventual, né, do que aconteceu naquela circunstância, e houve a condenação das duas pessoas envolvidas naquele fato. Doutora, se fala muito entre crimes dolosos e crimes culposos. Então, às vezes as pessoas não conseguem entender essa diferença. Quando se trata de crime de trânsito, o que pode ser usado? Como é que fica classificado o crime? Então, a maioria dos casos, assim, corriqueiramente, tem a culpa. O que é a culpa? Por exemplo, às vezes, tá dirigindo, alguém liga, aí você pega o telefone aqui, alguma coisa que você considera urgente, oi, alô, aí pá, bateu em alguém. Você teve culpa, né? Mas você não tinha a intenção. Aconteceu, talvez por uma negligência, por uma imprudência, por uma imperícia, mas você não tinha aquela intenção de acertar a pessoa e nem tinha assumido o risco de fazê-lo, né? Foi um infortúnio que aconteceu. Essa é a diferença. Esse é o culposo. O dolo é quando você, sabendo que você pode produzir riscos, que você pode prejudicar a vida de terceiros, ainda assim você assume. No caso do álcool zero, seria da pessoa alcoolizada e dirigir? Sim, é um dolo eventual, né? Porque a pessoa sabe que, se ela dirigir, ela vai estar alterada, né? A mente dela não vai estar na sua... normalmente. Perde um pouco a percepção, não é? Sim, assim como também com o uso de substâncias psicoativas, né? Tem a questão do dolo eventual, porque ela sabe que ela pode produzir um resultado finalístico que pode chegar a matar uma pessoa, e ainda assim ela se propõe a fazer, ela arrisca. Não que ela tenha um alvo certo de quem ela vai fazer, mas que ela assume o risco de que pode acontecer. Doutora, e a lesão corporal no trânsito, como é que configura? Lesão corporal no trânsito, ela tem classificações. Tem a leve, né, que são só escoriações, que acontece, né, nada demais. Tem a média e tem a gravíssima. A média é quando compromete movimentos, né, mecânicos do corpo da pessoa, com perda até de membros. E gravíssimas, quando a pessoa perde braço, perde pernas, né, e enfim, não chega ao resultado, e também a morte, né, desculpa.
Então, a gravíssima envolve perda de membros e o resultado finalístico morte. Média é escoriação, né, arranhões, ou situações que a pessoa leve um tempo para se recuperar. Doutora, bati o carro, estou lá dirigindo, alguém me bateu, o que eu faço? Explique aí para o nosso telespectador qual é o procedimento que a pessoa deve fazer. Olha, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é, se puder, já sai do carro filmando. Né? É uma dica que eu dou, porque... É dica de advogado, isso é provas, hein? Entendeu? Porque geralmente as pessoas, quando vão procurar os advogados, eles não têm provas, às vezes o juizado de trânsito não vai até o local. Então, assim, tanto para que a pessoa que sofreu o acidente possa receber depois um DPVAT, né, uma indenização, é necessário a perícia, quanto para quem também participou ali do evento da batida. Então, primeira coisa, chamar o juizado de trânsito. O juizado vai chegar no local, vai identificar as partes, vai fazer uma perícia, né? E geralmente o juizado propõe um acordo ali no momento da batida. Onde que a gente pode conseguir esse contato do juizado de trânsito? No site do Tribunal de Justiça, do TJ Acre, eu vi um campo lá que fala sobre o juizado de trânsito. Né? E pode ser procurado. Nossa produção vai pegar esse contato e vai deixar aqui embaixo aí do pessoal. Tá. E chamou o juizado vai fazer o termo, as partes vão se obrigar a seguir o termo do acordo. Caso, porventura, alguma das partes não cumpra com o acordado no quesito de reparação de danos, aí sim a pessoa vai buscar, né, o juizado especial cível, vai propor uma ação dependendo do valor da ação e vai poder requerer os direitos que ela entender cabíveis para aquela situação. Doutora, é obrigatório, o pessoal sempre tem aquela dúvida, ter 3 orçamentos distintos para levar para um acordo desse? É um ponto interessante, porque assim, em alguns processos eu vejo o juiz pedindo nessa questão. Já vi processos que o juiz já deu uma sentença com base em um ou 2. Né? Então é muito relativo, vai depender muito do entendimento que o magistrado vai ter do caso em concreto. Doutora, a direção perigosa, ela se enquadra em infração ou crime? A direção perigosa é crime, né? A infração... O que seria essa direção perigosa? A direção perigosa é exatamente o caso sobre o qual nós conversávamos. A pessoa, vou pegar o meu carro e vou sair aqui na contramão, na principal avenida de Rio Branco. Vou bater em quem aparecer na minha frente, como aconteceu. É um caso do qual eu também sou advogada, de uma menor que pegou um carro do pai e saiu na contramão aqui na Rua do Araújo Mix, descendo, né? Então, assim, causou um dano gravíssimo, né, para pessoas que vinham de moto. Inclusive, um dos envolvidos até hoje não se recuperou, teve perda óssea, teve problemas, infinitos problemas. Então, assim, isso é uma direção perigosa. A velocidade permitida, digamos, é 60, a pessoa está 120. É infração. Né? Por quê? Porque ela está excedendo a velocidade. Então, ali, com esse exemplo que você me deu, embora ela tenha um excesso de velocidade, ainda é algo considerado pequeno e dentro dos parâmetros que o Detran estabelece, né? Que tem uma margem ali de 5 para mais ou para menos de velocidade. Então, é infração. Mas agora, nessa mesma pegada que a pessoa vai com essa velocidade, agora se ela ocasionar um acidente... Sim, aí já vira a direção perigosa. Por exemplo, como no caso do racha. As pessoas estavam a mais de 100 em uma via que é 70, 80. Né? Então, você vê que é totalmente desproporcional quando comparamos a uma infração de trânsito. Entendi. Não, então, gente, presta atenção, fiquem ligados. A doutora está dando a dica aí para você pegar o seu carro. E o branco está pequeno demais. Você anda na rua e você dirige por você e pelo coleguinha que está do lado. É importante. A direção defensiva, na verdade. E todos os dias, quando eu dirijo por mim e pelos colegas do trânsito, porque às vezes é a correria do dia a dia, a rotina, as pessoas às vezes até estão bastante estressadas, né? Então nós temos que tomar cuidado pela gente, pela nossa família e também por quem está no trânsito, né, ao redor. Porque essas situações que envolvem acidentes de trânsito, quando é só com o carro, né, até vai lá, porque se você tem um prejuízo patrimonial, material, você consegue reaver, mas quando você afeta outra pessoa, né, já é um pouco mais complicado. Doutora, vamos aqui para o nosso intervalo comercial e já voltamos aqui com mais dicas para vocês sobre o trânsito.
Na transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada para garantir o melhor serviço. Com a transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade. Não perca tempo e faça agora o seu orçamento. Já estamos de volta do nosso intervalo comercial, já convidando a você. Pega aí teu celular, vai lá, segue o nosso Instagram, Pode Lei Acre, e também se inscreve no nosso canal no YouTube, Rádio Calçadão Acre. Deixa teu like, já compartilha o link aí pro teu amigo, porque você vai saber tudo o que acontece no mundo jurídico. Não, tô com alguma dúvida na área do direito, como é que eu faço? Eu vou lá no Pode Lei com a Mirlei e a Janaína, que elas vão me dar informação. É isso, doutora? É isso aí, dúvidas cíveis, criminal, de família, qualquer dúvida que você tiver, é só fazer uma perguntinha aí no nosso Instagram do Pode Lei, que a gente vai responder para você, seja lá no Instagram ou aqui também. Mas, doutora, voltando, a gente sabe que diariamente acontece crimes de trânsito. Se a família perdeu algum ente querido, o que essa família pode fazer? Infelizmente, nesse caso, né, é uma dor, né, sem tamanho para a família. Obviamente, dinheiro nenhum vai ressarcir o prejuízo de perder uma pessoa. Mas, assim, os direitos que restam para quem ficou. Às vezes ficou uma mãe, ficou um pai, um filho, um esposo, né? Primeiramente, na questão administrativa, vem a questão do DPVAT. Não existe mais a figura do DPVAT em si, né? Pelo que eu pesquisei, está em trâmite um projeto de lei para restabelecer o programa. Mas você pode procurar um advogado da sua confiança e o advogado vai explicar para você como proceder, né? Geralmente, quando os meus clientes estão buscando o meu escritório, eu tenho orientado a entrar com ações para garantir o direito dele de receber o benefício quando chegar a oportunidade. Então, assim, o seu advogado vai orientar você, né, adequadamente para essa situação. Também, se a pessoa que morreu trabalhava em algum local de carteira assinada, ela vai receber rescisão, né? Você tem direito de receber a rescisão da pessoa, dependendo do grau de parentesco. Tem a questão do processo cível, que pode entrar com ação cível, pode pedir uma reparação, uma indenização de danos morais, danos materiais, no cível. E no criminal, que também é muito importante, Para que a pessoa não volte a cometer esse tipo de coisa. para que não volte a cometer, né? No bolso, né? Isso, e também para que essa questão da punição, seja né, efetiva. seja efetiva e sirva também como exemplos, né, para coibir que outras pessoas tentem futuramente atuar da mesma forma. Então, assim, a família, embora o processo seja representado pelo Ministério Público, que
que é o dono da ação, que faz a denúncia, a família pode também participar de forma ativa dentro do processo, colocando um advogado, que no caso ele vai atuar como assistente de acusação, né? Então procure um advogado da sua confiança e ele poderá sim atuar dentro do processo, juntamente com o Ministério Público, representando a vítima, né, os interesses da família da vítima, levando informações para o processo, pertinentes ao processo, fazendo recursos, fazendo manifestações, fazendo sustentações. E isso é de suma importância que a família tenha um papel ativo dentro do processo, né? Não fique lá somente sentada como um espectador assistindo o julgamento, mas que, se puder sim, utilizar essa figura do assistente, do advogado assistente dentro do processo para estar acompanhando ali mais de perto, é essencial e certamente é um diferencial que agrega, com certeza, dentro do processo. Então, essa é a dica que eu deixo, né? Procure sempre um advogado da sua confiança para que situações como essas, a gente sabe que elas não são reversíveis, né? No caso do júri da Giuliane, como nós estamos aqui, nós tivemos uma decisão favorável, mas nós saímos de lá chorando, porque nós saímos de lá sem a Giuliane. Então, assim, a justiça é feita, fica-se estabelecidos os parâmetros, né, para que não venha a acontecer novamente. Inclusive, esse caso, ele abriu um precedente, né? Sim. Foi o primeiro caso aqui na cidade. E é isso, as pessoas têm que procurar a justiça, tanto no civil, tanto no criminal, sempre com um advogado da sua confiança e buscar sempre por justiça, né? Em casos assim, não pode deixar passar, tem que procurar assim, não vai resolver a situação, mas procurar, né, com que a pessoa que cometeu seja condenada, o crime seja apurado devidamente, para que nós possamos construir uma sociedade melhor. Doutora, falando em sociedade melhor, falamos-se de crimes, de infração, mas será que a prevenção, a educação, hoje nós temos os nossos alunos em sala de aula, são os futuros condutores. Será que se houvesse uma educação maior na sala de aula, não seria mais interessante para a gente não voltarmos aqui há 10 anos e falarmos de quantas infrações, de quantos crimes aconteceram, né? É verdade, Mirley, eu concordo com você. A questão de ensinar, de educar, ela é sempre primordial, né? O berço ali que vai ditar como que vai ser o restante da vida, da conduta de uma pessoa no decorrer da vida dela. Então, assim, palestras em escolas, principalmente pegando as crianças, né, os adolescentes, adultos também. Eu percebo que a nossa polícia de trânsito aqui no estado, ela é ativa, né? Você passa nas ruas, você sempre vê os policiais ali fazendo as situações de álcool zero, às vezes revistas. É a turma do Detran e do RB Trans, que trabalham muito bem. Um trabalho salutar, né? Que ajuda a manter esse equilíbrio, né? Essa segurança no trânsito na nossa sociedade. Então, é importante. Assim também como eu entendo que políticas públicas, né, voltadas para essa área, como o Detran vem desempenhando, né, e cada vez mais busca melhorar, é salutar, né, o Detran faz isso muito bem, e também a questão de projetos de lei, né, que eu entendo do meu ponto de vista, por exemplo, no caso do racha, poderíamos ter, né, um projeto de lei para que fosse agravada as penas para situações de pessoas que se valem de veículos para fazer disputas em vias públicas sem autoridade, sem permissão das autoridades, porque, se eu não me engano, tem uma parte de racha que é permitida, mas tem um local adequado para que isso aconteça. Em vias públicas, né? Isso, em vias públicas não pode. Então, todos esses elementos, eu acredito, né, que juntamente com a consciência do cidadão em si, né, de saber, poxa, eu vou sair para uma festa hoje, eu vou de Uber, né, eu não vou... Vai ter um amigo da rodada. Um amigo da rodada, né, não vou tomar, porque, gente, não queiram estar ou ser ali protagonista de uma situação triste, né? que envolva... E, doutor, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Sim. Eu duvido quem já não bebeu e foi para casa dirigindo. Sim. Né? E por sorte,
não aconteceu um acidente, mas isso está apto a acontecer com qualquer pessoa que bebe e dirige. Verdade. Mas diz assim, não, eu consigo, não, eu vou. É. Não tô bebo, não. Geralmente Se garante, mas o problema Isso. é que não adianta. O álcool é uma droga que entra no corpo da pessoa e a pessoa perde, né, muita dos seus sentidos. E a tristeza não fica só para quem sofreu ali, é para quem às vezes praticou. No dia seguinte vai acordar assim, poxa, eu poderia ter evitado. Uhum. Né? Então, assim, é melhor que nós fiquemos, que pague um pouco a mais no Uber, do que ficar com aquela consciência pesada, aquela mancha na honra, destruir vidas e sonhos de outras pessoas. Então, a conscientização e a autodeterminação em situações como essa, elas são salutares, né? Para que a nossa sociedade continue equilibrada e justa para todo mundo. Doutora, além, né, dos crimes, às vezes, até passei recentemente um caso desse, uma colega de ordem, ela foi multada, sendo que ela conseguiu comprovar que naquele local, naquela hora que ela foi multada, ela não estava naquele lugar. Tinha fotos, ela estava em outra atividade, e aí a pessoa, né, se surpreende com uma multa. Meu Deus, mas eu não estava aqui. Ainda bem que ela tinha, né, provas e testemunhas. Mas existe muito isso, e quando a pessoa, às vezes, se depara com uma multa, o que ela pode fazer? Existe. Por exemplo, já teve pessoas com as quais eu já conversei, que é daqui de Rio Branco, o carro é de Rio Branco, nunca saiu do estado e estava pegando multa em outro estado. Né? Às vezes clonam as placas. No caso da sua amiga, né, você disse que ela estava em determinado local e pegou multa mesmo assim, ainda com provas. Nessa situação... É visual que eles veem a placa assim, a nota? Porque às vezes pode Acontece. O ser humano é falho, né? Mas por exemplo, os guardas... Tá falhando muito, né? Os guardas de trânsito, os agentes de trânsito, eles têm fé pública. Né? Então, se for uma autuação, que nós chamamos de forma visual, foi o agente de trânsito que visualizou ali a infração e fez o auto de infração. Tá então, no direito dele, no dever o agente dele. público tem fé pública para tal ato, e depois que ele produz o auto de infração, ele vai remeter para o Detran, e o Detran vai notificar você na sua residência. Então, o Detran tem 30 dias para notificar o condutor infrator ou proprietário na sua casa, 30 dias. Não sei como que está a situação das notificações agora, eu imagino que o Detran ainda esteja notificando dentro do prazo dos 30 dias. Doutora, recebi uma multa aqui na minha casa, o que eu vou fazer? Calma. Tem um jeito. Tu tem um jeito. Procure um advogado. Primeiro, você vai fazer... Se você cometeu, você vai lá e pague. Nem sempre. Porque às vezes, se você pegou uma multa que envolva só pontuação, fica prejudicial. Agora, quando tem uma multa que envolve medida administrativa, como, por exemplo, suspensão da carteira de dirigir, aí você tem que recorrer. Por exemplo, teve um caso de uma senhora que eu peguei o caso dela, ela tirou a carteira para ajudar o pai dela, que é idoso, né, acamado, e ela tirou uma moto para uma outra pessoa financiada, emprestou o nome. A pessoa foi lá e pegou uma multa dentro da permissiva, ela estava no prazo da permissiva. Não pode. E aí, a pessoa pegou com medo, né, e pagou a multa. E a minha cliente não sabia. Pagou, já era. Assumiu a culpa, não é? Quando ela foi renovar a carteira, ela não pôde renovar a carteira. Então, nesse caso, o que tinha que ser feito? Pegou a multa, não fui eu. Primeiro passo, sei quem foi, indicar o condutor. Quando você recebe aquela carta do Detran na sua casa, você tem 30 dias para indicar o condutor, né? Passou dos 30 dias, não consegue mais indicar. Perdeu o prazo, né? Está intempestivo, você não vai mais conseguir indicar o condutor. Doutora, peguei uma multa, não fui eu que pratiquei o ato infracional. Você vai, dentro do prazo dos 30 dias que você recebeu a sua notificação, interpor o primeiro recurso, que é o recurso na Junta Administrativa de Recursos e Infrações, que é a JADA. Pronto. Depois do recurso na JADA. Foi julgado? Foi provido? Beleza. Foi improvido? Você vai ser novamente notificado pelo órgão de trânsito na sua residência e convidado a interpor, a recorrer da decisão na JARE. Então, você vai ter mais 30 dias, vai interpor o recurso na JARE. Se, no caso, também for improvido, você vai recorrer para o Conselho Estadual de Trânsito, que é o CETRAN. Então, às vezes as pessoas interpõem o recurso
somente na JADA, que é a primeira instância do órgão autuador, e acha que está resolvido o problema. Aí depois fala assim, doutor, eu recorri, mas a multa voltou. Não é que a multa voltou, o processo não foi finalizado. Entendi. JADA, JARE e CETRAN. Então, o que a sua amiga... Todo o devido processo legal. Tem o devido processo. E respeitando os prazos, né? Porque se você perder os prazos, também você vai ser considerado intempestivo, o seu recurso vai ser... não vai ser conhecido e vai ser arquivado sem resolução de mérito, né? No caso da sua amiga, como não foi ela que praticou a situação, ela tem que pegar as provas, pegar as testemunhas que ela tem e ingressar com essa ação. Certamente o Detran vai reparar, né, a situação, porque quando o Detran verifica que há caso de clonagem, que realmente houve um equívoco, tá resolvido, eles vão resolver com certeza. Doutora, que pena, tá muito bom. Olha só, nós recebemos aqui no mês de fevereiro a diretora-presidente do Detran e ela falou que eles deram muitas CNH sociais e ainda vai ter muito mais aí para esse próximo ano, abertas. Então, você, fique ligado aí nessas dicas. Doutora, muito obrigada. Falei onde que os nossos telespectadores podem te encontrar. Essas considerações finais. Muito bom recebê-la aqui, de verdade. Engraçado, há um mês atrás, dia 28, nós trouxemos a Tainara, né, que é a presidente do Detran, e hoje estamos fechando um mês com a doutora... Foram temas diferentes. Ela falou sobre, né, sobre não beber, era sobre o carnaval, sobre o que ia acontecer. Agora você está falando aí, se você pegou uma multa aí durante o carnaval, bebendo, já está ligado aí. Então, o que eu posso falar é que a sociedade pode procurar a Defensoria Pública, pode procurar um advogado particular da confiança. Nós temos excelentes advogados aqui no nosso estado, graças a Deus. E é isso. A mensagem que eu quero deixar aqui, primeiramente, é o meu agradecimento a vocês pelo carinho, pela recepção, pela honra, né, de estar com duas grandes juristas aqui da cidade, tá? E é importante esse podcast de vocês, porque vocês levam para a sociedade temas importantes e temas os quais eles devem ser debatidos para levar o conhecimento à população e tirar as dúvidas, né? Então, é muito lindo esse trabalho de vocês. Obrigada. Meus parabéns e muito obrigada por ter me permitido contribuir com o trabalho de vocês. Vai voltar, com certeza. Então, gente, cheirinho no coração de vocês. Muito obrigado pela audiência. Obrigado por aguentar eu e a doutora Janaína por 45 minutos. E aí estaremos de volta na próxima sexta-feira com um tema a respeito do autismo. Você não pode perder, tá? Cheirinho no coração e até sexta-feira. A mãozinha para dar sorte, finalizando, doutora. Na Transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada para garantir o melhor serviço. Com a Transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho
e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade. Não perca tempo e faça agora o seu orçamento.